Olá, escorpianos e escorpianas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de leiturinha semanal de tarô pra vocês. E se você não é inscrito, se você ainda não conhece o canal, te convido a conhecer, a se inscrever, a dar uma olhadinha nos vídeos. Tem vários vídeos de leiturinha de tarô, toda semana sai videozinhos novos. Então te convido a estar conhecendo, a estar dando uma olhadinha aí, né, no canal. E se você gostar, né, curtir, compartilhar, comentar os vídeos, isso também é muito importante, isso também me deixa muito feliz. Faz muita diferença aqui pra mim, certo, escorpianos e escorpianas? Então vamos começar mais uma leiturinha com o tarôzinho do Osho aqui pra vocês. Ver como é que vai ser a leiturinha de vocês. As leituras, gente, as leituras têm sido muito fortes. Até chorei na leitura de Libra, tão forte que tá. Gente, que leituras são essas? Essa energia tá movimentando de uma forma violenta. Ó, veio duas, gente. Vou levar as duas. Olha que interessante. Veio a cartinha da meditação e da transformação. Que interessante, né? Olha só, o que essas cartinhas aqui elas falam. Cartinha da meditação fala pra gente viver de forma consciente, tá? Apesar de ser uma carta de meditação, interessante, né? Porque ela fala muito de um mongezinho que estava aprendendo meditação e aí ele vai lá no mestre dele e ele chega para meditar e aí o mestre dele pergunta: onde é que tu deixou o teu chinelo e teu guarda-chuva? Qual lado? Do lado esquerdo ou do lado direito da porta? Aí ele fica tipo: hã? Não sei. Aí o mestre dele: então tu não tá meditando certo, vai meditar de novo, tá meditando errado. E aí ele fica sem entender, mas o que o mestre dele tá querendo dizer é para ele viver consciente, de forma consciente. Por mais que sejam pequenas coisas da vida, para ele viver de forma consciente. Quando a gente começa a fazer atitudes automáticas que a gente nem lembra que fez, é porque a gente não tá vivendo dessa forma consciente. Quando a gente vive de forma consciente, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive ali presente, 100% presente. Então era isso que o mestre dele estava querendo dizer. E essa cartinha da transmutação é muito de transformar, né? De transformar as coisas, de começar a modificar a forma como a gente enxerga as coisas, de às vezes a gente enxerga uma situação mega ruim da nossa vida e a gente não enxerga o quanto a gente cresceu passando nela, ou às vezes a gente passa por fica muitos anos numa profissão, exemplo, né? Isso é muito comum. Fica muitos anos numa profissão que nem gostava e aí do nada se descobre numa outra profissão que gosta, mas se você não tivesse ficado tantos anos naquela profissão, você jamais saberia que você não gostou dela. Então às vezes a gente esquece de ser grato por algumas coisas que a gente passa na vida também. Então duas mensagenzinhas para os escorpianos, ó: viver de forma consciente e aprender a transmutar as energias, aprender a modificar. Porque olha o que a gente tem aqui, ó. Essa moça, tem um nomezinho dela que eu nunca lembro, porque eu sou péssima de nome, ó. Ela transforma cobras, lagartos, escorpiões em flores, em arco-íris. Transmutação, vendo o melhor das coisas, vendo o melhor de tudo. É isso que essas cartinhas vêm dizer pra vocês, escorpianos. Então vamos lá ver qual que é a mensagem do tarô. Espero não chorar aqui na leitura de vocês, que eu não quero mais chorar. Oh meu Deus, olha o nível da pessoa. Nossa, caiu 20 cartas aqui. Aí não dá, né, escorpianos? Aí não dá. Já falei pra vocês, escorpianos, que o meu ascendente é em escorpião. Engraçado, né? A maioria das pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa muito avoada, gente. E eu sou taurina, né? Então não é normal. Aí todo mundo, quando eu digo, meu ascendente é escorpião, todo mundo diz: agora faz sentido porque tu vive nadando. Sempre nadando, o pessoal brinca, tô sempre nadando. Ó, o 2 de copas, falando em nadando, veio carta de água, aí ó, pra vocês. O pajem de copas, o que será que tá acontecendo? 2 de pentáculos. Rei de espadas aqui pra vocês. O 6 de espadas. E, pra finalizar, o Ás de paus. Olha só a energia fortíssima, a lua no fundo pra vocês. Vocês vão reparar que eu cortei o vídeo um pouquinho, mas é que eu fui enganada. Eu achei que o entregador tava aqui, não era ele. Mas enfim, era no vizinho. Mas enfim, é isso, né, gente? Você deve ter escutado a buzina aí no vídeo. Mas enfim, olha que interessante. Eu vejo que tem muitos... A minha vibe aqui, tá? Tem muitos escorpianos aí em relacionamentos, tá? Estão em relacionamentos, mas talvez, ou estão
busca de relacionamento, tá? Ou já estão em relacionamento ou estão em busca de relacionamentos. O que acontece? Talvez tenham muitos escorpianos e escorpianas querendo um relacionamento meio que perfeito, sabe? Um relacionamento meio que todo certinho, todo bonitinho, todo perfeitinho, sem problemas, sem defeitos, sem intrigas, sem nada, sem movimentação, sabe? Mas agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, falando em movimentação, que isso eu aprendi com meu professor de acupuntura, porque quem não sabe, sou acupunturista. Estagnação. O que é estagnação? Isso, meu professor de acupuntura falava, meu professor de radiestesia falava também. O que é estagnação? Quando a gente fala de, não, o equilíbrio, desculpa. O equilíbrio é estagnação. Não acontece nada, nem sobe nem desce. É equilíbrio, né? Parado. Vocês querem uma vida parada? Vocês, escorpianos, querem uma vida parada? Claro que não. Óbvio que vocês querem movimento, só que vocês só querem os altos, vocês não estão querendo os baixos. Essa é a impressão que as cartas trazem, sabe? Como se vocês quisessem só os louros do relacionamento, vocês não querem a parte difícil, a parte que é um pouco mais complicada. Mas essas partes, elas são essenciais, tá? Elas são essenciais para vocês acabarem formando quem vocês são, para vocês evoluírem, para vocês amadurecerem, para vocês crescerem. Então vem esse 2 de pentáculos aqui muito numa vibe assim de tipo, cara, você tem que aprender a tirar o melhor das coisas. Tá vendo de novo? A gente teve aqui a carta já da transmutação, vem o 2 de pentáculos falando a mesma coisa. Você tem que começar a aprender a tirar o melhor das situações, tirar o melhor dos momentos que você vive, sabe? Como assim tirar o melhor, né? Começar a ver as coisas de melhor forma, sabe? E essa carta da lua, vindo assim, toda essa disposição, ela fala, tipo, a tua intuição, ela te fala muito de quais escolhas fazer, de quais caminhos seguir, de como proceder. E às vezes o que tem faltado é isso. Às vezes você faz muitas coisas no automático, não é à toa que saiu a carta da meditação aqui pra você, porque você não escuta a sua intuição. E ela te fala tudo o que tu precisa fazer. Tudo. Te dá todas as respostas às perguntas que você faz. E aí, às vezes, você tá numa dúvida tremenda de que caminho seguir, de pra onde ir, de o que buscar. E a sua intuição te fala tudo, você não escuta. Certo, escorpiano? Vamos começar a escutar. E aí, o que acontece aqui pra mim, tá? O que aparece aqui pra mim? Tem muitos escorpianos que vão começar a querer modificar mesmo a sua vida, querer se tornar pessoas assim, que tem uma vida mais consciente, que tem uma vida mais poderosa. Eu acredito que essa leitura ela vai ressonar com muitos escorpianos aí, tá? Que estão vivendo às vezes muito no automático, que estão vendo muito só o lado ruim da vida, que estão vendo muito o obscuro da vida, tá? Isso vai ressoar muito com pessoas assim, vai ter muitas pessoas que vão se conectar. Porque esse rei de espadas, ele vem muito no sentido de vocês começarem a querer chegar neste nível, sabe? Nível rei de espadas, nível cara que batalhou, mas aprendeu, sabe? De vocês começarem a querer estar nessa posição. Porém, vocês vão aprender nessa jornada, nesse caminho, que a vida é 6 de espadas. O que é isso? Muitas vezes a gente precisa fazer mudanças na nossa vida, a gente precisa fazer jornadas, a gente precisa seguir caminhos que a gente não quer, que são dolorosos, que quando a gente segue eles, começam a vir verdades, começam a vir situações, começam a vir verdades mesmo, sabe? Coisas que a gente não quer aceitar. Muitas vezes, eu não digo nem de acontecer situações ruins na vida de vocês, mas eu digo de que às vezes vocês encaram a vida de forma negativa, às vezes até essa própria leitura é uma verdade que vocês talvez não queiram encarar, de que vocês estão vendo a vida de uma forma muito negativa, de que vocês não estão conseguindo viver de forma consciente a vida de vocês, de que vocês estão fazendo tudo no automático. Talvez isso seja uma verdade difícil de encarar, sabe? Então, é como se vocês tivessem que fazer uma mudança que é tipo assim, cara, isso é chato de fazer, eu não queria fazer isso é ruim, isso me incomoda, isso me tira da minha zona de desconforto, porque de zona de conforto eu não sei quem é que vive aí na zona de conforto, né? É a zona de desconforto, isso me tira da minha zona de desconforto para uma zona mais desconfortável ainda, só que isso vai ser essencial pra tua vida. Sabe, tu sair da tua zoninha de desconforto para uma zona um pouquinho mais desconfortável no início, talvez, é o que vai te impulsionar. Ás de paus. Poder, gente. A carta do poder. A carta da força. A carta da intuição. A carta de seguir a sua verdade. Você quer mais o quê? Você, escorpiano, quer mais o que isso?
Você entende? Essa é a carta que fala do nosso interno, da gente deixar o fogo interno ser liberado, da gente usar todo esse nosso fogo interno como poder de criação, como poder de evolução, como poder para começar a colocar coisas coerentes no mundo, começar a ter atitudes que nos fazem evoluir, começar a seguir caminhos que nos levam a chegar a lugares inimagináveis às vezes, ou lugares que a gente achava que são inalcançáveis na nossa vida. É isso que essa carta fala. É do primeiro passo, de começar, de aquela força, sabe? Sabe aquele pique inicial de fazer tudo que você gostaria de fazer? É isso, sem medo, sem julgamento, sem fazer as coisas no automático, de viver a sua essência 100%. Sabe, escorpianos? Mas para isso vocês precisam aceitar determinadas coisas, vocês precisam mudar padrões, principalmente comportamentos, tá? Tóxicos, que às vezes a gente tem. E eu não digo tóxicos com outras pessoas, é com a gente mesmo. Na maioria das vezes é com a gente mesmo esses comportamentos. Então vocês precisam mudar isso, sabe? É difícil, é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Mas você precisa começar a ver o melhor da vida. Literalmente. E viver o melhor da vida, não só ver, viver o melhor da vida. E a tua intuição é primordial. Aflora a tua intuição, abre a tua intuição, abre a tua mente, expande a tua mente para te começar a viver isso. Vive de forma consciente. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Certo, escorpianos? Essa aqui é a leiturinha pra vocês. Sem chorar, uhul! Tô feliz depois da leitura de Libra. E é isso pra vocês, escorpianos. Então aí, ó, começa a expandir essa mente, começa a escutar a sua intuição, que sua vida vai mudar, tenho certeza. Certo? Beijo pra vocês, até a próxima leitura. Tchau!